nosso assunto, né, geometria espacial, nós na última aula falamos sobre prismas, que são poliedros. E agora a gente vai falar de uma outra classe de poliedros, que são as pirâmides, certo? Então a pirâmide, né, é um poliedro também, onde em um plano a gente vai ter um polígono, que é chamado de polígono da base, e um ponto fora desse plano, onde a gente vai unir com os vértices da base. E aí a gente vai formar esse sólido que a gente chama de pirâmide, certo? Então, aqui eu tenho o polígono da base, chamei aqui de B. Esse ponto aqui em cima é o vértice, né? Então, polígono da base tem um plano e o ponto aqui de fora do plano, que é considerado o vértice, certo? Então, a base, né, pode ser triangular, pentagonal, quadrada, retangular, etc. Qualquer polígono aí pode representar a base de uma pirâmide. E o vértice é esse ponto aí, né, mais distante da base e que une as faces laterais. Então, assim, no prisma, a gente viu que as faces laterais eram sempre paralelogramos. Agora, na pirâmide, né, as faces laterais são sempre triângulos, certo? Então, quais são os elementos aí, né, dessa pirâmide? A gente tem o vértice, tem as arestas laterais, nesse caso aqui, né, eu tenho essas arestas laterais, tenho as arestas da base, que são essas, tem o segmento que representa a altura, né? Então a altura sempre, né, formando aqui um ângulo de 90 graus, e a gente também tem o apótema. O apótema, a gente já falou em geometria plana. O que é o apótema? Une o centro do polígono até um dos lados, formando um ângulo de 90 graus, certo? Então aqui, ó, a gente vai ter o que a gente chama de apótema da base. Só que aí a gente também tem aqui o que a gente chama de apótema da pirâmide, né? O apótema da pirâmide é exatamente a altura, né, desse triângulo da face lateral, certo? Então, essa altura do triângulo da face lateral é considerado, né, chamado aí de apótema da pirâmide, ok? Tá aqui, ó, né, os elementos, né? A base é a região poligonal, né, que representa aí, né, a base da pirâmide. A altura, né, a distância do vértice ao plano da base. As arestas podem ser as arestas da base ou as arestas laterais. Os apótemas da base e o apótema da pirâmide, como eu já mostrei antes. E a superfície lateral, né, que são todas as faces laterais da pirâmide, que são triângulos, certo? Classificação. Como é que a gente vai classificar aí, né, a pirâmide? A classificação é de acordo com o polígono da base. Então ela pode ser triangular, quadrangular, né? Então sempre aí envolvendo o polígono da base. E também a classificação pode ser em pirâmides retas ou oblíquas, né? Então, pirâmide reta é quando o vértice, a projeção ortogonal do vértice, coincide com o centro da base, né, formando aí um ângulo de 90 graus. E a pirâmide oblíqua, se eu pegar o vértice e projetar ele ortogonalmente, né, não vai formar aí 90 graus, né, com a base, certo? Então forma aí ângulos diferentes de 90 graus. Então eu posso ter uma pirâmide reta triangular, né, uma pirâmide pentagonal regular, pirâmide reta hexagonal regular, certo? Então depende aí da classificação entre reta e oblíqua, o polígono
e ainda se esse polígono é ou não regular, certo? Então, aqui tem alguns exemplos, ó, uma pirâmide triangular ou tetraedro, né? Toda pirâmide triangular é um tetraedro. Se todas as faces forem triângulos equiláteros, então é um tetraedro regular, certo? Que é um dos sólidos, né, de Platão, um dos sólidos, né, regulares, daqueles 5 que nós já falamos anteriormente. Uma pirâmide de base pentagonal, pirâmide retangular, a base é um retângulo, pirâmide triangular regular ou o tetraedro, certo? Então, aqui a gente tem alguns tipos aí de pirâmides. Agora vamos lá, quanto às áreas, né? Nós temos aí a área lateral. Quem é a área lateral? É a área formada pelos triângulos das faces laterais. Então, a soma das áreas desses triângulos forma aí a área lateral. Área da base é a área do polígono da base. Então, vai depender de qual polígono. Se for um quadrado, é a área do quadrado. Se for um pentágono, é a área do pentágono, e aí sucessivamente. E a área total vai ser a área lateral mais a área da base. Então, a área total, ou a área da superfície total, né? Aqui não é prisma, né? Aqui é pirâmide, certo? Então, a área total da superfície da pirâmide é a área lateral mais a área da base. E o volume? Né? A gente já viu aí o volume, né, pelo princípio de Cavalieri, o volume do prisma é a área da base vezes a altura. E aí, por experimentos, né, a gente verifica que o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Significa que o volume da pirâmide é 1/3 do volume de um prisma, certo? De mesma base e de mesma altura. Então, se eu tiver aí um prisma e uma pirâmide com mesma base e mesma altura, o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Olá pessoal, muito obrigado pela sua presença, significa muito para mim. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para clicar no botão de inscrição e ativar o sininho das notificações. Aí assim você não vai perder nenhuma novidade e continua nos acompanhando nessa jornada incrível. Agradeço pelo apoio e até o próximo vídeo. Um grande abraço.